If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way. Bom dia! Todos aí com o livro de história, né? Para vermos mais uma aula que irá cair na nossa avaliação, certo? Então, todos pegam seu livro de história, lá na página 81, que nós temos como título Os Povos Indígenas Brasileiros, certo? Vocês já viram falar muito, né, nos indígenas, né? Então, quero que todos acompanhem aí na página 81 para entender o nosso conteúdo, certo? Então, o Brasil originalmente é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existia aproximadamente entre 4 a 5 milhões de nativos, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam os indígenas, né? Lá eles já se habitavam ao Brasil. Então, na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses ao nosso território, já existiam os povos indígenas, né? Existia já eles com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Vocês sabem, né, que nós adquirimos vários costumes dos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, que foi a data, né, que eles chegaram ao Brasil, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito, né? Eles, tanto os portugueses como os indígenas, quando se juntaram, né, eles se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes uma da outra, né? Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas. As cerimoniais são rituais de extrema importância para os indígenas, que, em dia de comemoração, eles pintavam o corpo com tintas encontradas na natureza, mas especialmente extraída da semente da planta chamada urucu, que esse urucu é onde é feito, né? É uma planta que é feito o corante que nós conhecemos, né? O corante ele é feito do urucu, que quando são tinturados liberavam um caldo de cor avermelhada, certo? Ele se pintava dessa forma, através da semente do urucu, né? Que a semente, nós sabemos que elas produz o corante, certo? Que aqui é onde nós colocamos na carne, né? Para a carne não ficar branca. Então, é feito com urucu. E lá eles usavam para se pintar em datas comemorativas. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. O pajé é um sacerdote e curadeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita, né? Todas as ervas da região em que habita, o pajé conhece. O cacique é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas.
chamadas de ocas. Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, né? Que várias aldeias, elas formam uma tribo. Isto é, pertence à mesma etnia, certo? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Já havia existências indígenas lá, né? Já havia vida em nosso Brasil. Que os portugueses, eles chegaram em 1500 ao Brasil. E quando chegaram, já havia existências indígenas, certo? Então, vocês irão responder a página 82, 83 e 84, certo? Na página 82, na primeira questão, diz o seguinte: você acha que os povos indígenas aceitaram a maneira pacífica as imposições dos portugueses logo quando eles chegaram à colônia? Por quê? Aí vocês vão dizer se eles aceitaram e o porquê. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu o contato com os primeiros habitantes? Vocês sabem que os primeiros habitantes foram os índios. E quem chegou também vocês devem saber, que a gente acabou de ver, né? Letra B. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Também acabamos de falar. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Vocês sabem que alguém já habitava no Brasil, né? D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Certo? Página 83. Na página 83 nós temos a letra E. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Letra F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu os relatos sobre os indígenas? G. O que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? Qual é o nome da moradia dos indígenas? Terceira questão. Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Pintar o corpo, usar armas de fogo, viver em ocas ou fazer grandes navegações? Tem dois, esses são marcadores. Quarta questão. Marca a alternativa correta. O pajé é um sacerdote? O pajé é um curadeiro do cacique? Os indígenas pintavam o corpo com anilina? Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros? Página 84. Quinta questão. Complete os espaços com as informações abaixo. Letra A. Várias aldeias indígenas em conjunto. Qual era? Aí vocês vão completar, cruzadinho. B. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Aí vão dizer qual o tipo da planta. O curadeiro da tribo. Quem era? Vão colocar. Líder que orienta a tribo. Sexta questão. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas... Aí vão completar. B. As ocas reunidas formam a... C. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma... É completo. Sétima questão. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Aí vocês vão escrever, né, o significado da palavra tacape, cocá, oca e maracá. Oitava questão. Pense e escreva abaixo quais são as formas de
de divisão que as crianças indígenas que moram em uma aldeia pode ter? Aí vocês vão dizer, certo? Então, essa foi a nossa aula de história, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E agora, vamos dar continuidade com mais uma revisão de história, né? Que é modificações das profissões, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E eu e os outros, cada um tem sua cultura, certo? Vocês vão assistir um vídeo para melhorar o entendimento de vocês, certo? Então, ó, beijo, até a próxima aula. Estudem, tá? Vamos estudar modificações das profissões. Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam emprego. Contudo, as atividades econômicas e industriais foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Ferroviários, sapateiros, chapeleiros, motorneiros, barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado. O tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Trabalho formal. Todo trabalho é útil para a população. E nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido com a carteira de trabalho assinada, de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e, portanto, assegurando ao trabalhador todos os seus direitos. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho assinada. Carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. Atividades que exerce, seu aumento salarial, suas férias e seu tempo de serviço. No futuro, são os dados da carteira de trabalho que vão garantir a aposentadoria do trabalhador das empresas privadas. Trabalho autônomo. Os autônomos que trabalham por conta própria não utilizam a carteira de trabalho, mas devem contribuir para a Previdência Social, o que futuramente garantirá sua aposentadoria. Vamos conhecer alguns trabalhadores liberais ou autônomos: feirantes, artistas plásticos, mecânicos e ourives. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviço, entre eles pedreiros, sapateiros, pintores, relojoeiros, encanadores, etc. O trabalho que não tem carteira assinada e não tem seus direitos reconhecidos, como recebimento de férias, 10º salário, 13º salário, seguro e aposentadoria, realiza, portanto, um trabalho informal. Eu e os outros. Cada um tem a sua cultura. Nós, seres humanos, temos necessidades: comer, beber, abrigar-se das condições climáticas. E nisso nós somos iguais aos animais, mas somos diferentes porque nós temos inteligência. Por exemplo, em todo o mundo os cães latem, os gatos miam, os cavalos, eles relincham e etc. O ser humano, a gente se expressa de outra forma. Nós lemos, conversamos, trabalhamos, temos nossas crenças, temos as nossas convicções, temos os nossos valores, e isso faz da gente diferente. Mas tudo isso é importante por causa da diversidade. Não tem melhor e não tem mais um do que o outro. Todos temos a nossa importância, é a diversidade.
Essa forma particular de expressão de cada região damos o nome de cultura. A cultura é definida de um lugar pelos fatos e as pessoas que passaram e permanecem nesse lugar. Às vezes, deparamos com gente que defende a ideia de que existe cultura boa e ruim. E isso não existe. Toda cultura deve ser respeitada. O respeito que desejamos para nós é justamente o que devemos dar ao outro. O Brasil de vários povos e culturas. Nós temos muita cultura e essa cultura ela veio de algum lugar. Historicamente, o Brasil é uma junção de vários povos e culturas variadas, algumas trazidas de outros lugares do mundo e outras daqui mesmo. Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas e as culturas do nosso país se mistura de tal forma que nós não podemos mais saber o que é nosso e o que é do outro. Mas nem sempre essa ideia era considerada de verdade, devido ao passado ligado à escravidão em nosso país, no qual quem mandava na nação era uma pequena elite e era de ascendência europeia, lembra? Desde os portugueses quando eles vieram? E costumava-se minimizar o espaço dos outros que não eram europeus. Esse preconceito gerava desigualdade social e ética. Com o passar do tempo, felizmente, este cenário reverteu-se. Essas culturas, que antes eram uma minoria, estão agora fazendo parte do nosso povo brasileiro. Graças a Deus, mas ainda precisa a gente ter ideias sem preconceito. A gente tem que lembrar que o respeito que nós desejamos para nós é o respeito que a gente tem que dar ao outro. E para que isso seja uma igualdade, essa regra, todo mundo tem que respeitar a cultura de todo mundo, tá bom?